Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, na companhia da sua família, na companhia do papai, da mamãe, dos amigos, principalmente com Jesus e com o Espírito Santo morando dentro do seu coração. Bom, hoje a professora Esther trouxe uma história bem legal para vocês com o título do quê? As Bem-aventuranças. Mas o que é isso, professora? Bem-aventuranças. Essa história foi Jesus quem trouxe ela para nós. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, do versículo 3 até o versículo 12. Aí você pode me perguntar, o que são bem-aventuranças, professora? Bom, bem-aventuranças, a definição são boas atitudes que nós devemos ter. Uma atitude é o quê? É uma maneira como eu mostro o meu modo de pensar ou sentir sobre algo. Uma beatitude é o pronunciamento de alguma bênção ou felicidade que virá sobre mim quando eu permito que Deus molde o meu pensamento e o meu sentimento. Então, quando Jesus fez o Sermão do Monte, ele deu algumas beatitudes, cada uma começando com a palavra bem-aventurado ou feliz. A pessoa abençoada, ela é favorecida por Deus, recebendo dele certos benefícios. Existe um tipo especial de felicidade que surge, criança, quando nós sabemos que Deus se agrada das nossas atitudes. Então, eu vou dar aqui um exemplo. O menino tá ali, pronto para tomar um sorvete, aquele sorvete tão lindo, gostoso na mão. Aí ele vai e toma aquele sorvete. Ai, que delícia, que felicidade, com aquele calor. Tomar um sorvete bem geladinho. Ai, delícia! E ele fala, isso vai me fazer feliz hoje. Mas essa felicidade acaba junto com o sorvete. O sorvete acabou, acabou a felicidade. Agora, a felicidade dada por Deus, não. Ela é duradoura. E essa felicidade começa quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. A felicidade permanente de Deus não é apenas riso, prazer quando tudo vai bem, mas paz e esperança que dão alegria mesmo quando a gente está com dificuldade, quando a gente está triste. Nós podemos ter essa alegria quando sabemos que Deus nos perdoou os nossos pecados e nos deu a vida eterna. Uma vez que tenhamos fé no Senhor Jesus Cristo, as bênçãos pronunciadas aqui em Mateus 5, elas podem começar a transformar a nossa vida. E Jesus ensinou que se tivermos certas atitudes, vamos ser felizes. As congratulações, ou seja, as bênçãos, virão quando nós mostrarmos cada uma dessas atitudes certas na nossa vida. Então, o Senhor irá nos felicitar mediante os resultados especiais. Então, vamos lá, crianças, conhecer as 8 bem-aventuranças. Então, a primeira bem-aventurança que está aqui no capítulo 5 de Mateus é o que? Está escrito assim, ó, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui Jesus está falando que se você for humilde de espírito, você tem a promessa de morar no reino dos céus. Ser pobre, criança, é não possuir algo que se precisa. Então, se eu não tenho algo que eu preciso, não tenho uma moradia, não tenho a roupa, o calçado, o alimento, sou considerada pobre. Mas a pessoa pobre, humilde de espírito, é o quê? Ela admite voluntariamente que ela tem uma necessidade espiritual. Ela
compreende que lhe falta algo na vida. Ou seja, na verdade, não é algo, é alguém. E quem é esse alguém que está faltando na sua vida? Jesus. Quando admitimos nossa necessidade espiritual, estamos prontos para receber aquele que irá satisfazer a nossa carência, o Senhor Jesus Cristo. Desculpa, crianças. Então, nos tornamos parte do reino de Deus e podemos ter certeza de compartilhar o céu com Ele. Aqui, ó, no livro de Lucas, no capítulo 12, o versículo 32 está escrito assim, ó: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então ele está falando, não tenha medo, que você faz parte do meu rebanho, você é uma ovelhinha minha. E eu te dou o direito o quê? De morar no meu reino. Então, a primeira bem-aventurança faz mais do que descrever como nos tornar salvo. Como é que eu me torno salvo? Sendo humilde de espírito, ou seja, dependente de Deus. É o segredo da vida cristã. Os salvos nunca devem ter uma atitude bem assim, pode deixar, Deus, não preciso do Senhor não, eu me viro. Não, nós temos que ter humildade e reconhecer que nós precisamos de Jesus, de Deus nos ajudando. Se Ele não nos ajudar, nós estamos perdidos. A segunda beatitude, ou seja, bem-aventurança, continuando, tá aqui, ó. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não digamos que você é uma criança que chora o dia inteiro, uma criança chorando. O café da manhã hoje não tá do meu gosto. Mas eu queria outro café, mas eu não queria café com pão, eu queria leite com chocolate e sucrilho. Ou então você chora porque a mãe colocou uma roupa da roupa você vestir. Mas eu não queria essa roupa, eu queria a outra, eu não queria o uniforme da escola, eu queria uma roupa de personagem. Chorou também. Chorou porque a professora fez uma pergunta difícil e você não conseguiu responder. Eu não consigo, eu não sei nada, eu sou burro. Chorou também. Chorou porque deu uma topada, machucou o dedo. Machuquei. Tudo chora. Mas não é esse choro, esse tipo de choro que Jesus está falando. Ele está falando, porém, de tipos de tristeza. Então, digamos que você ainda não tem Jesus no coração, mas daí você ouviu alguém falar que Jesus é o único capaz de tirar o seu pecado, que você é pecador. Aí você sentiu aquela tristeza, nossa, eu sou pecador. Mas aí você fica triste também porque você é um pecador e faz um monte de coisa errada. Mas Jesus morreu pelos seus pecados. E aí você chora porque você entende tudo que Jesus passou por você. Então você ficou triste porque você é pecador e Jesus levou o peso do seu pecado ali na cruz. Então você ficou triste e é esse tipo de tristeza que aqui está falando. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Porque você está triste, porque você é pecador, mas você aceitou Jesus no seu coração e você foi consolado. Jesus também, quando ele subiu ao céu, ele falou bem assim, ó, para os discípulos que estavam ali, quando ele estava assumindo ao céu. Ele falou, olha, não, tá lá em João 14, no versículo 16 e 17. Ele confortou, não se preocupe, que eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai ficar com vocês, porque eu estou indo para o Pai preparar-vos morada. Então, ele está falando, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, eu estou triste porque eu sou pecadora. Aceito Jesus no meu coração, ele me consola. Qual é a outra bem-aventurança? Vamos à próxima, crianças. Então, aqui, ó, próxima são os mansos. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. O que é ser manso?
Ser manso, crianças, é diferente de ser fraco. Decidir ser manso é o quê? Você decidir ser amável, ser humilde, submisso. Exige o quê? Força. Força o quê? Força interior. A mansidão vem quando nos vemos pela ótica de Deus. Então, nós deixamos de fazer exigências. A gente deixa de querer ser o primeiro na fila lá na escola. A gente deixa de querer ser sempre o melhor do que todos na sala de aula. Ah, o meu material é melhor, eu sou o melhor da turma, eu que só tiro nota 10. Não, não é assim. Ser manso é você ceder o lugar para o outro. Ser manso é você ceder a vez para o outro. A mansidão nos capacita a desenvolver relacionamento cordial, satisfatório com os outros e nos liberta para desfrutarmos de uma herança especial de Deus, a quem tudo pertence. Quando deixamos de nos concentrar nas coisas pessoal, a gente deixa de pensar só na gente. É tudo meu, é pra mim, é meu, é meu caderno, é minha roupa, é minha mãe, é meu pai, é minha casa, tudo meu, meu, meu. E aceitamos que Deus decide dar-nos as coisas. Então, ao invés da gente ficar só pensando na gente, nós pensamos no outro. Então, eu posso usufruir de tudo, porque eu fico falando que é meu, mas Deus deu para mim o sol, Deus deu para mim a noite para mim poder dormir, Deus é que dá para mim o alimento, o calçado, a roupa, Deus é que me deu papai e a mamãe. Então, Ele que me deu tudo. Se Ele me deu tudo, eu tenho que o quê? Ser manso e compartilhar as coisas com os outros. Nós podemos então aproveitar ao máximo a nossa vida. Porque ser manso também, crianças, é deixar de ser o quê? Encrenqueiro. Deixar de ser o quê? Aquela criança briguenta que só quer procurar confusão. Ao invés de você procurar confusão, é você ir apartar uma briga, é você, as pessoas tá falando, tá agitado, brabo, nervoso, você ao invés de falar isso, briga, 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 deixar a pessoa mais nervosa ainda, você fala, não, calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então, nós podemos aproveitar ao máximo a vida quando a gente leva a vida mais tranquilo, sem confusão, sem briga, sem discussão. Então é isso que é ser manso. E Deus está falando, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não só a terra celestial, mas também vai viver de modo mais tranquilo aqui na terra. Você vai viver em paz, vai ter paz com todos, não é? Isso é muito bom. A outra bem-aventurança está escrito aqui, ó, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você já ficou, crianças, com tanta fome, mas com tanta fome, que às vezes não esperou, não conseguiu esperar a hora do almoço, né? Foi lá e comeu alguma besteira antes, ou então você tá com tanta sede, que você não vê a hora assim de pegar um copo de água e tomar imediatamente? Assim como o nosso corpo precisa do alimento, precisa da água, o seu eu interior, que é o quê? Que é a sua alma, o seu espírito, também precisa de algo para satisfazer. Alguns pensam que o dinheiro satisfaz. Outros acham que precisa o quê? De prazer. Mas Jesus diz que a única coisa que pode satisfazer a sua fome e a sua sede interior é a justiça. Isso é, você agir corretamente. Você pode ter dinheiro, pode ter prazer, mas se você não for uma pessoa justa, você não vai ser feliz. Você quer fazer o que é certo? Você não consegue fazer isso sozinho. Você precisa o quê? Da ajuda de Jesus nisso. E quando você recebe Jesus no seu coração, Ele lhe dá a sua justiça, a justiça de Deus. E depois Ele nos dá o poder de viver de forma correta. Então, se você tiver fome e sede de justiça, você vai ler a palavra de Deus, você vai orar,
vai ter prazer de estar também com outras pessoas que falam sobre Deus, vai sentir grande satisfação íntima de buscar a Deus, de agir de forma correta e vai ser abençoado com a verdadeira felicidade. Mas ficar satisfeito só por agir bem será como comer uma sobremesa deliciosa. Quando você come um pudim assim bem gostoso, você come e você quer mais. Então, quando você age com justiça, quando você age de maneira correta, da mesma forma, quanto mais você faz coisas certas, mais vontade você tem de fazer, mais feliz você fica. A outra bem-aventurança está escrito aqui no livro de Mateus: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão também misericórdia. Então, o que é ser misericordioso? Significa, crianças, ter misericórdia é o quê? É uma pessoa merecer ser castigado, mas ele não ser castigado. Então, misericórdia, mostrar misericórdia significa não castigar quem merece castigo. Os misericordiosos são aquelas pessoas que perdoam os outros e mostram bondade para com aqueles que não merecem a sua bondade. São pessoas que não olham para o outro com superioridade. Eu sou melhor do que você. Não, ele não mostra superioridade, nem condena aquele que faz algo errado. O misericordioso, vou dar aqui exemplo, ele dá parte da sua mesada para uma pessoa que não tem o que comer, para uma pessoa pobre, pode ser amigo de alguém que está sofrendo bullying lá na vizinhança ou na escola, ser paciente com o irmãozinho que quebrou seu brinquedo que você tanto gosta, você não vai ficar bravo com o irmãozinho querer bater nele. Por que nós devemos demonstrar misericórdia? Porque Deus foi misericordioso para conosco. O Senhor Jesus aceitou o castigo do nosso pecado. O meu e o seu, quando ele morreu na cruz, porque nós é que merecíamos todas aquelas chicotadas, aquela coroa de espinho na cabeça, mas não. Jesus, ele recebeu todo esse castigo por nós. E todos nós fazemos coisas terríveis, crianças. E Deus deu Jesus de presente para nós. E ele prometeu uma bênção especial para quem tem misericórdia de quem não merece. Ele fala, bem-aventurados misericordiosos, porque eles também receberão da sua misericórdia. Se você não demonstrar misericórdia, então não se surpreenda quando alguém não for misericordioso com você. Agora, se você for bondoso, for misericordioso com o outro, pode esperar que, se não no momento, mas lá na frente, com certeza, alguém vai ser bondoso com você, vai ser misericordioso. A outra bem-aventurança é os limpos de coração. Então tá aqui, ó, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os judeus, na época que Jesus andou aqui pela terra, crianças, eles davam muito valor à pureza ou à limpeza, né? Porque naquela época, quando as pessoas chegavam assim na sua casa, eles já deixavam uma bacia na entrada, ou um servo, a própria pessoa, para lavar os pés, as mãos, porque vinham pelas estradas, todas empoeiradas, né? Então, a pessoa chegava toda suja na casa. Então, já tinha ali aquela vasilha para poder se limpar. Mas toda a ênfase dele estava o quê? Nessa limpeza externa. E Jesus voltou a sua atenção para o íntimo. Então, ele está falando, bem-aventurados limpos de coração. Ele diz que Deus dá valor a quem tem o coração limpo. E nós não podemos tornar os nossos corações limpos sozinhos. Só Jesus tem o poder para fazer isso.
Desculpa, criança, que a professora Esther tá com um pouco de alergia por causa do tempo muito seco. Então, ó, só Jesus pode nos dar essa limpeza. Quando esta vida nossa aqui terminar, nós conheceremos a perfeita felicidade de viver para sempre na presença de Deus. Há também um meio dos salvos verem a Deus agora. Se você já tem Jesus no coração, quando você comete um erro e você confessa, então você está o quê? Todos os dias pedindo para o Senhor limpar o seu coração. Em 1 João 1:9 está falando: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda a injustiça. Então, ó, quando você confessa o seu pecado, você está pedindo o quê? Para o Senhor, falando: Senhor, limpa meu coração. Olha, eu estou confessando que hoje eu falei palavrão, hoje eu xinguei meu amiguinho, hoje eu bati no meu irmãozinho, hoje eu desrespeitei a minha mamãe. Eu confesso, Senhor, que eu sou pecador, mas entra no meu coração, limpa os meus pecados, me ajuda a fazer o que é certo. Então aí, ó, você está pedindo para ser limpo de coração. Então, crianças, quando o seu coração é puro, você pode ver Deus trabalhando na sua vida. A outra bem-aventurança é: bem-aventurado os pacificadores. Por que os pacificadores? Porque serão chamados filhos de Deus. Você já viu alguma vez um pai e um filho tão parecido que às vezes a gente fala tal pai, tal filho? Olha, às vezes tem um ditado, né, que as pessoas mais antigas falam quando vê o pai e o filho muito igual, fala: olha, cara de um, focinho do outro. Tá falando que o pai e o filho são iguais. Então, ó, é fácil você ver quando uma pessoa é filho do outro porque são muito parecidos. E quando os outros olham para a sua vida, eles estão vendo Deus na sua vida? Porque, olha, bem-aventurado os pacificadores. Os pacificadores promovem a paz entre inimigos. Quando fazemos isso, nós nos assemelhamos a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Ele está falando, ó. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, você tem que o quê? Produzir a paz entre os inimigos. Quando fazemos isso, né, tá ali dois coleguinhas se brigando, você não, separa a briga, não vamos brigar não, nós somos amigos, nós somos... Por que vocês estão brigando? Quando às vezes você com seu irmãozinho lá estão disputando brinquedo, nada, você fala para ele: ó, então tá bom, você brinca agora e depois eu brinco com o brinquedo. E não você querer falar: me dá aqui, e brigar com o seu irmãozinho. Não, você tem que o quê? Produzir a paz. O meio de ser um pacificador é contando para os outros como ter paz com Deus mediante seu filho Jesus. Então você demonstra também pacificador. Você fala: bicho, não faz isso não, Jesus não gosta disso não. Você já aceitou Jesus no seu coração? Porque quando você tem Jesus no seu coração, você produz a paz. Você pode também ajudar a manter a paz com seus amigos, sendo verdadeiro, sendo bondoso, mantendo-se calmo quando alguém quer começar uma briga com você. Ter paz com Deus e com os outros lhe trará uma grande felicidade. E a última bem-aventurança, criança, é os perseguidos. Então tá aqui, ó. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, ó, em 2 Timóteo 3:2, Deus está falando também, ó: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que é ser perseguido? É tratado com aspereza, com crueldade. As pessoas que já têm Jesus no coração podem evitar a perseguição vivendo com o mundo, né? Falando bem assim, ficando quieto, calado. Às vezes você já tem Jesus no coração, mas você não vou falar nada.
que se eu falar, vão começar a rir da minha cara, vão começar a praticar bullying comigo. Então, ó, eu vou ficar caladinho. Aí você pode também, quando as pessoas estiverem falando piada suja, em vez de você ficar quieto, você vai e participa. Dá risada da piada suja. Você pode também demonstrar. Não querer ser perseguido, quando você brinca com brincadeira perversa, você vê alguém fazendo maldade lá com o outro, tá brigando, você vai e participa, não dizendo nada sobre o Senhor Jesus e o que ele fez em favor da sua vida, em favor dos outros também. Aí você tá o quê? Sendo omisso. Você não tá querendo ser perseguido. Mas aqui, ó, Jesus está falando, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Justiça o quê? O que nós vimos lá atrás? Do justo? Ser justo é o quê? Fazer e agir de forma correta. Então, nós teremos uma bênção mencionada por Jesus. Você pode ficar feliz quando alguém dá risada de você, por você já ter Jesus no coração. Você tem que ficar feliz, porque você está agindo certo. Deus diz que pode. É difícil ser maltratado por fazer o que se deve, mas o Senhor Jesus deixou um exemplo, que está aqui, ó, em 1 Pedro 2:21, está escrito bem assim, ó, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos. Então Jesus foi perseguido pelos fariseus, pelo povo daquela época, quando ele viveu aqui, e você não é melhor do que Jesus. Então, ele está falando ó, que você é bem-aventurado se você for fiel e ao ser perseguido. Então, quando as pessoas rirem ou tentar ofendê-lo por agir bem, pense nos dias felizes que você vai ter no céu. As dificuldades duram algum tempo, mas o céu, crianças, vai durar para sempre. E aí, ó, aqui no livro de Salmos, no capítulo 128, no versículo 1, tá aqui, ó, o versículo chave dessa lição de hoje, das bem-aventuranças. Olha só que versículo maravilhoso. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, criança, bem-aventurado é que é feliz aquele que teme, que tem Jesus dentro do seu coração e anda nos seus caminhos. Então, eu espero que todos vocês sejam bem-aventurados, que vocês sejam pacificadores, que vocês sejam limpos de coração, que vocês sejam misericordiosos, que vocês tenham fome e sede de justiça, que vocês sejam mansos, que vocês não chorem, que vocês sejam humildes, que vocês tenham todas as bem-aventuranças dentro da sua vida. Porque aqui, ó, ele está falando que se você for bem-aventurado e andar nos seus caminhos, você vai ser muito feliz. Então, assim como a professora Esther está feliz, é feliz, que vocês sejam felizes também. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado hoje da nossa história, as bem-aventuranças, e que vocês entrem no nosso canal Virtudes Kids e Teens, se inscreva, curta, comenta, compartilha, e eu espero vocês aqui na nossa próxima história. Um beijo e uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.